à segunda aula do curso O Poder da Intuição. Se você ainda não assistiu a primeira aula, para tudo agora, assiste a primeira aula depois. Essa aula vai ficar disponível, você assiste no tempo que você quiser, no momento que você puder, ok? Então, vamos lá. Mas antes da gente começar, eu quero agradecer aí os comentários. Continuem enviando, continuem mandando suas dúvidas. Eu estou muito assim, feliz com a participação de todos vocês e muito feliz de estar fazendo esse curso. Então continue aí colocando seus comentários. Logo aqui abaixo do vídeo tem um local para você colocar seu comentário, manda mensagem lá no grupo. Então vamos aí continuar a nossa conversa, continuar nosso bate-papo sobre o poder da intuição. A aula de hoje a gente vai falar sobre a sombra não é um destino. Mas o que será que ela quer dizer com isso? Que coisa misteriosa, a sombra não é um destino. Fica aí comigo que você já vai descobrir já já. Então vamos lá, animados, animadas? Bora lá para a aula. Hoje eu vou ter que usar meu óculos para poder enxergar aqui o assunto da nossa aula. Então, vamos começar. Nessa aula nós vamos falar sobre a importância de equilibrar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Por que isso é importante? E o que isso tem a ver com o acesso à nossa intuição? Lembra na primeira aula que eu falei que a nossa intuição é essa série de conhecimento, né? Que reúne tudo aquilo que a gente já viveu até hoje. É a nossa força interior. É a expressão da nossa alma. O que isso tem a ver? Por que eu preciso aprender a equilibrar meus pensamentos e sentimentos? Na realidade, a gente vive essa vida de muitos afazeres, de muitas informações, com muitos pensamentos, muitos sentimentos. Muitas vezes a gente não sabe nem que pensamento é nosso, nem que sentimento é nosso. Quantas vezes a gente já entrou num lugar, já se sentiu mal, ou já entrou num lugar e se sentiu muito bem, ou esteve na presença de alguém, de um amigo, de alguém que a gente encontra e se sente muito bem ou se sente meio cansado. Então, nós vivemos aí numa rede, numa espécie de nuvem. E essa nuvem ela é alimentada pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, pelas nossas atitudes. Então, de certa forma, a grande maioria de nós vive com pensamento acelerado, é muito ansioso, né? Tem ansiedade, né? Pelas questões que tem que resolver, ou está muito preocupado nesse momento, e fica com uma espécie de pensamento acelerado, de confusão mental, dor de cabeça, cansaço. Então, como é que a gente acessa esse manancial de conhecimento, essa sabedoria interior, esse ponto de equilíbrio, essa paz, com um pensamento acelerado? Você falar assim, para um pouco e fecha os olhos, é muito difícil se eu estou com a minha mente acelerada, se eu estou com um monte de coisa na cabeça, se eu faço milhares de coisas no meu dia. Como que eu consigo parar e fechar os olhos? E é por isso que é necessário a gente equilibrar os nossos pensamentos e sentimentos. Por isso que nós vamos falar muito sobre isso hoje. Então, nesse mar de pensamentos, a gente pensa coisas boas, coisas ruins. A gente tem sentimentos que a gente chama de negativo, como raiva, ciúme, inveja, revolta, enfim, preocupação, né? Que o momento é de extrema preocupação, medo. E você vai pensar assim, vai me perguntar, isso é errado? É errado sentir medo? É errado sentir raiva? Como é que eu faço para parar de sentir isso tudo? Como é que eu faço para parar de pensar? Bom, é impossível parar de sentir, é impossível parar de pensar, mas nós podemos equilibrar nossos pensamentos e nossos sentimentos. Então, nesse fluxo do dia a dia, nós podemos entender que nós somos luz e sombra. O que seria sombra? Seria esses pensamentos negativos, esses sentimentos negativos, seriam os meus traumas, as coisas mais difíceis que eu já passei, as minhas fragilidades, os meus defeitos, seriam as minhas sombras, né? A minha sombra. E o que seria a luz? Seria todas as minhas habilidades,
tudo aquilo que eu já vivi na minha vida de legal, de felicidade, de amor, seria as minhas qualidades, seria o meu pensamento positivo. Então, a qualidade de ser humano é ser esse luz e sombra. A grande questão é o que eu escolho a cada minuto, o que eu escolho diariamente. O que eu escolho, de verdade, o que eu escolho. Por quê? Na aula anterior nós falamos sobre a necessidade da autoobservação, né? De saber quem você é, porque a intuição é a expressão da nossa alma, a importância da gente se questionar, se perguntar, saber quem você é, como você está e aonde você quer chegar. Então, nessa autoobservação, a gente começa a ver esses pensamentos, esses sentimentos, que a grande maioria de nós quer eliminá-los. Ninguém quer demonstrar suas fragilidades e ninguém quer ficar ansioso o tempo todo, preocupado o tempo todo. Então, é preciso que a gente invista em equilibrar esses pensamentos e sentimentos, saindo dessa nuvem que de certa forma nos deixa cegos, acelerados, cansados, saindo dessa nuvem para poder aprofundar. Lembra na primeira aula? É preciso aprofundar, é preciso olhar para dentro. Então, como é que eu posso olhar para dentro se eu estou distraída? Se eu vivo distraída, se eu vivo com a cabeça no mundo da lua? Então, nós somos luz e sombra. Nós somos luz e sombra. Então, como eu falei, não é possível parar de pensar, não é possível parar de sentir. O que é possível é aprender a lidar melhor com esses sentimentos, com esses pensamentos. Então, como que eu posso aprender a lidar melhor com os meus pensamentos e os meus sentimentos? Principalmente esses que me causam desequilíbrio, que me causam dores físicas, que me deixam sem dormir. Como é que eu posso fazer isso? Uma forma de fazer isso é entender que os nossos pensamentos e sentimentos não são nossos inimigos. A gente quer suprimir, a gente quer esconder, a gente não quer lidar, mas não deixa de sentir, né? Se só da gente, assim, eu não quero sentir isso, eu não quero pensar isso, fosse o suficiente para deixar de sentir, seria uma maravilha, mas nós não deixamos de sentir. Então, o que a gente tem que aprender? A olhar para isso como se fosse um mensageiro. Então, esses pensamentos e esses sentimentos são mensageiros. Mensageiros estão me dizendo algo sobre mim mesmo, sobre o meu momento, sobre como estão meus relacionamentos, se eu estou com raiva, por que eu estou com raiva, se eu estou triste, se eu estou preocupada, se eu estou depressiva. Então, esses pensamentos e sentimentos mais negativos, eles são meus amigos. Eles são informação, eles são mensageiros daquilo que eu preciso olhar para poder transformar. Só é preciso transformar aquilo que eu reconheço, aquilo que eu direciono o meu olhar. Então, começando, quando a gente começa lá na primeira parte, né, que é observar, se questionar o que eu quero, o que começa a surgir? A gente começa a lidar com esses pensamentos. Mas eu não quero lidar com isso, é difícil, mas é preciso ver além, é preciso ver o que aquilo, por que aquilo está acontecendo, por que eu estou com raiva, por que eu estou tão preocupada, por que eu estou com tanto medo, para eu conseguir transmutar. E como que eu transmuto tudo isso? Enfim, a primeira coisa que você pode fazer é criar o hábito do silêncio. Como é que é criar o hábito do silêncio? Bom, de uma forma mais prática, encontrar alguma atividade que desligue a minha mente. Sabe aquilo que você faz e que você não pensa mais em nada? Como, por exemplo, ler um livro, escutar uma música, dançar, enfim, fazer um artesanato. As atividades manuais são ótimas para isso. Fazer algo assim que você efetivamente goste e quiser a tua mente. Então, ter esse hábito ajuda você a silenciar a sua mente, a ter mais calma, a direcionar a sua atenção para o momento presente. Então, fica mais fácil de acessar esse seu conhecimento, de começar a escutar o seu coração, de começar a ter maior percepção da sua intuição. Tem outras e outras formas, né? Que é a meditação, a respiração consciente, que é no meu caso que eu utilizo o Reiki, eu utilizo essas ferramentas no meu dia a dia, eu utilizo essas ferramentas de trabalho, que são
que a gente costuma falar, no caso do reiki, do yoga, enfim, são terapias integrativas, no caso da massagem. Então, qual o propósito dessas terapias integrativas? É ajudar a gente a relaxar, é ajudar a gente a se conectar conosco, se conectar com a nossa intuição, escutar o nosso coração, fazer essa clareza mental, fazer essa limpeza. É o que todos nós estamos precisando. Fazer essa limpeza psíquica. Nossa mente é muito confusa, é muito cheia de informação. E aí, dá um break aí na internet, né? No acesso à internet, enfim, na quantidade de informações que a gente tem, é bombardeado pelo dia. Dedicar um momento a zerar a sua mente, dedicar um momento do seu dia para relaxar, dedicar um momento do seu dia a dia para entrar em contato com você mesmo. Então, a importância de nós equilibrarmos nossos pensamentos, de equilibrar os nossos sentimentos é essa, para acessar a nossa intuição. Então, fazendo isso, a gente começa a fazer aquela limpeza psíquica, sabe? Aquela forma de eu descarregar a minha raiva. Que forma eu me acalmo, né? Que forma eu posso relaxar, o que eu gosto muito de fazer. Então é uma forma de a gente fazer uma descarga desses pensamentos, desses sentimentos e ir aprofundando mais para acessar lá a nossa intuição, encontrar um caminho de transformação. Então aí vem a outra pergunta: como fazer transformações em nossas vidas? Como você pode fazer uma transformação em sua vida? De que forma você pode fazer isso? E falando nesse assunto sobre transformar a nossa vida, que eu falei ainda há pouco, só é possível transformar a nossa vida daquilo que a gente tem, só é possível transformar aquilo que a gente tem consciência. Então, se eu começo a me questionar, a fazer autoobservação, começo a perceber meus sentimentos e pensamentos e me questiono, né? Primeiro, quem sou eu? Por que eu estou sentindo isso? Por que isso se repete na minha vida? Eu vou fazendo questionamentos para encontrar um caminho. Eu estou trazendo para minha consciência aquilo que estava sendo reproduzido sem eu sequer perceber. Então, quando a gente não percebe, como é que nós vamos transformar? Se nós não temos a consciência. E volto de novo para a primeira aula. A consciência é o caminho. No primeiro momento, pode ser muito difícil lidar com esses pensamentos e sentimentos e se questionar a respeito disso. Mas, trazendo para a consciência, nós podemos buscar uma solução. Como eu falei, buscar todo dia formas de ficar em silêncio, praticar alguma atividade que zere a sua mente, que, sabe aquele sono, que a gente dorme aquele sono, a gente acorda renovado? Fazer alguma coisa durante o meu dia, nos meus dias, que me permitam fazer essa limpeza psíquica, para que eu esteja mais em contato comigo mesma. Então, a gente só pode transformar aquilo que a gente tem consciência. Então, na outra aula, nós falamos sobre, na primeira aula, nós falamos sobre a intuição, sobre acessar esse manancial de conhecimento, sobre o centro da nossa sabedoria, e tudo que nós vivemos ao longo da nossa vida, o que nos ensinam, o que nós aprendemos nas nossas relações, né, que a gente aprende em família, a sociedade que a gente vive, que interfere, né, no país, no bairro, na cidade, enfim. Isso tudo, absolutamente tudo, vai formando no nosso campo de visão uma espécie de lente. E essa lente, ela vai determinar a minha visão de mundo. Essa lente vai determinar a minha visão do mundo. E o que seria essa lente? Seria a mentalidade. Ou seja, o que era a mentalidade? Né? Cada um tem uma mentalidade. Ou seja, a nossa mentalidade determina a forma que nós enxergamos o mundo. A nossa mentalidade é uma espécie de padrão desenvolvido de acordo com tudo aquilo que a gente experimentou, vivenciou e de acordo com o local que a gente vive. Então,
literalmente, pensando assim, nós criamos a nossa realidade. A gente já escutou isso tantas vezes, né? E ultimamente, né, nós criamos a nossa realidade, somos co-criadores do universo, enfim. Então, se eu quero transformar algo em mim mesmo, se eu quero transformar algo na minha vida, eu preciso ajustar essa lente. Então, se eu quero transformar algo em mim ou na minha vida, eu preciso ajustar a minha lente. Porque essa lente faz com que eu crie a minha realidade. Então, os meus pensamentos, né, seria meu padrão mental, as minhas crenças, meus traumas, de acordo com o padrão social, de acordo com a minha família, de acordo com tudo aquilo que eu aprendi, os meus pensamentos vão gerar sentimentos e vão gerar comportamentos padrões. E isso, de acordo com as causas e consequências, vai criar a minha realidade. Então, pensamento gera sentimento, que gera comportamento. Então, é muito importante que a gente entenda que a nossa mentalidade determina a forma como nós acessamos o mundo, determina a forma como nós lidamos com tudo aquilo que acontece conosco ao longo da nossa vida. Então, vamos falar um pouco sobre o que é essa mentalidade, o que é mentalidade, entender um pouco mais sobre isso, por que isso é importante hoje no nosso assunto. Então, existe uma psicóloga que se chama Carol Dweck. Então, ela estudava como que as pessoas pensavam e como elas poderiam atingir o sucesso. Então, ela lançou um livro que é esse conceito de mindset. Mind é mente e set é configuração, ou seja, configuração da mente, padrão mental. Então, ela lançou esse livro, que é Mindset, que é a nova psicologia do sucesso. E eu separei aqui uma frase dela para falar, em que ela fala que a opinião que você adota a respeito de si mesmo afeta profundamente a maneira pela qual você leva a sua vida. Então, a opinião que eu adoto sobre mim mesma, a opinião que eu adoto sobre a minha vida, de como está a minha vida, determina a minha realidade. Então, o que seria, né? Qual seria o nosso padrão mental? Ela destacou nesse livro que existem dois tipos de padrão mental. Um padrão mental que seria fixo, que é o que eu vou falar agora, e um padrão mental de crescimento. Então, o que seria esse padrão mental? Esse padrão mental mais essa mentalidade, né? Que seria que a gente está falando? Que seria essa mentalidade fixa. Então, essa mentalidade fixa, ela crê que inteligência e habilidades são natos, ou seja, acredita que as pessoas nascem dotadas de uma certa inteligência e habilidade, que elas não precisam fazer nada a respeito disso, não precisam aprender nada de novo, elas já nascem com inteligência e habilidades específicas. A segunda coisa que a mentalidade fixa acredita que ela tem dificuldade em ver suas próprias limitações, né? Então, tem dificuldade quando encontra alguma limitação, alguma dificuldade. A segunda coisa que essa mentalidade fixa faz, a terceira coisa, aliás, evita desafios por medo de revelar fraquezas. Então, ninguém gosta de revelar suas fragilidades, né? Mas ela começa a evitar por medo. Não crendo que o esforço possa gerar mudanças e encara os problemas sem esperança de resolver. Então, essa mentalidade fixa seria algumas expressões como: se eu não sei fazer, eu não quero nem tentar. Então, eu não sei fazer, eu não vou tentar porque eu acredito que eu não vou conseguir. Eu não sou bom nisso. Quantas vezes, né? Talvez a gente possa ter falado, né? Eu não sou bom nisso. Se é difícil, eu desisto. Eu gosto se eu sei que consigo fazer. Então, eu só gosto disso se eu souber que eu consigo fazer. Então, essa seria uma mentalidade fixa. Eu vou dar um exemplo pessoal sobre o que seria essa mentalidade fixa.
no segundo grau, mais ou menos, né? Eu tinha, acho que era do primeiro pro segundo, se eu não me engano. Eu tinha aula de geografia, tinha várias aulas, né? Tava no primeiro ano do segundo grau. E aí eu tinha uma aula de geografia e a professora tinha um hábito de fazer, assim, no final de um período, nós vamos fazer tipo um seminário. Cada aluno vai abordar um tema, vai dar uma aula sobre isso. Enfim, isso vai contar como prova. E aí eu tinha uma pessoa que ia fazer comigo, né? Vamos reunir em dupla, aí a apresentação é em dupla, mas cada um vai tratar de um assunto. Eu, quando descobri isso, eu fiquei assim em pânico, porque eu era uma pessoa muito tímida e falava muito baixo. E quando pensava na possibilidade de falar, assim, na frente de todo mundo, eu quase tive um treco. Mas aí eu comecei a estudar com a minha amiga no trabalho que eu tinha que fazer, enfim, a gente preparou tudo, mas eu morrendo de medo. E eu falei assim, o que aconteceu? Chegou no dia, eu não consegui dizer uma palavra. A minha amiga praticamente, a minha colega, minha dupla, fez toda a apresentação, eu perdi ponto, eu tive que fazer um trabalho depois porque eu não consegui pronunciar uma palavra. Eu fiquei de verdade em pânico, em pânico mesmo, eu não consegui fazer nada. Ah, você não tinha estudado? Eu tinha estudado, eu tinha me preparado, mas eu não consegui fazer nada. E o que aconteceu comigo? Qual seria o pano de fundo desse acontecimento? O que eu pensei? Que seria essa mentalidade fixa que eu tive naquele momento, né? Fazendo o contraponto aí com o que eu já falei. A primeira coisa que eu pensei foi, eu não sei fazer isso. E no momento que eu subi lá no palco, eu fiquei com tanto medo que eu pensei assim, eu não sei fazer isso. E o que eu senti? Vergonha. Eu me expus na frente de todo mundo, eu fiquei com uma vergonha absurda, porque eu não sei fazer isso. E o que tem a ver lá com a mentalidade fixa, voltando lá no outro slide, né? Então, eu não sei fazer isso. Nesse caso, né, na minha consciência, né, eu estava pensando, o que a mentalidade fixa faz? Crer que a inteligência e habilidades são natos. Eu não sei fazer isso, eu fiquei com vergonha. Então, estava com dificuldade em ver minhas próprias limitações. No segundo ponto, no segundo pensamento, eu pensei, isso não é pra mim. Qual é o sentimento quando a gente fala que isso não é pra mim? Eu sou incapaz. Né? Eu acredito que as habilidades são natas. Eu não nasci pra isso. Eu não não tenho como fazer isso. Então, isso não é pra mim. Eu acredito que, né, que as pessoas nasciam pra isso. Então, isso não é pra mim. Eu me sentia incapaz. O terceiro pensamento, eu pensei assim, eu desisto, é muito difícil. Eu me senti como uma fracassada, quer dizer, todo mundo conseguiu fazer e eu não. Eu me senti muito mal, uma fracassada de verdade. E aí, voltando lá para a mentalidade física, né, se é difícil, eu desisto, eu vi como um problema sem solução. Eu não queria nem fazer um esforço para fazer. Né? Eu estava com tanto medo, me sentia fracassada, me sentia incapaz. Senti tanta vergonha naquele momento em que eu de verdade vi aquilo sem solução, sem esperança. Arrumei um jeito de fazer fazer um trabalho, né? Porque a professora viu que eu não tinha condições, eu não consegui dar uma palavra, eu suava frio, eu estava em pânico. E dentro de mim, naquele momento, eu desisti. Eu não vou tentar fazer isso porque eu não nasci para isso. As pessoas nascem para isso. Eu via meus colegas, eu via a professora, eu pensei de verdade, eu não nasci para isso. Eu não vou nem me esforçar. E aí, naquele momento, eu assumi essa mentalidade fixa para mim e por muitos anos, muitos anos mesmo, eu sequer subir no palco. De verdade, sequer subir no palco. Eu de verdade desisti. Quantas coisas nós fazemos, nós não fazemos, aliás, quantas coisas nós não fazemos
porque adotamos essa mentalidade fixa, porque nos consideramos incapazes, crendo que a inteligência são habilidades, né? Os outros podem, mas eu não tenho capacidade de fazer isso. Eu não quero nem fazer esforço, porque se é muito difícil, eu não quero, eu não nasci para isso. Quantas vezes nós não fazemos isso? Então eu passei muitos anos acreditando nisso. Muitos anos, até que eu consegui, passando muitos anos, eu decidi que eu queria ser atriz. Decidi que eu queria ser atriz, mas tinha verdadeiro pânico de até ler em público, ler em voz alta. Eu sempre gaguejava, eu sempre errava. Até que eu descobri que tinha um curso para fazer de teatro, muitos anos depois. Eu não tinha condições na época de pagar curso de teatro, descobri que tinha um gratuito no Senac e fui lá. Adivinha qual era a prova que tinha que fazer? A primeira prova, antes até de subir no palco, era ler o texto em voz alta. Vocês acreditam que eu li o texto todo, sem gaguejar, em tom de voz bom, inflexão, tudo, li sem gaguejar. E naquele momento eu fiquei tão feliz, eu consigo. E aí eu fui fazer teatro, fiz teatro e melhorou muito. A minha timidez melhorou muito, né? Porque a gente tem que desinibir, tem que subir no palco, aprender a falar, existem técnicas, mas de verdade aquele medo, que naquele momento se tornou pânico, lá na prova de geografia, ele existe até hoje, e eu preciso lidar com ele até hoje. Então um exemplo de mentalidade fixa é esse, né? A gente acredita que não tem capacidade, que as pessoas nascem para isso, que eu não preciso fazer esforço, eu deixo que o meu medo, as minhas fraquezas, eu evito porque isso vai me expor, vai me colocar, né, vai colocar as minhas fraquezas expostas, né, e eu encaro os problemas sem esperança, como não tem solução. Isso seria um exemplo de mentalidade fixa. Lembra que eu falei lá do luz e sombra? Que o que nos torna humano é isso, nós somos luz e sombra. O foco na incapacidade, na baixa autoestima, enfim, seria a representação dessa mentalidade fixa. Eu poderia, até hoje, por exemplo, não conseguir falar em público, né? Mas num determinado momento da minha vida eu escolhi, né? Eu queria tanto fazer alguma coisa que não foi maior do que esse meu pânico, maior do que essa minha crença, maior do que essa minha mentalidade. Eu consegui transformar isso e hoje eu consigo lidar melhor com o meu medo de falar em público. Senão, eu estou aqui falando com vocês, né? Mas sempre eu tenho que lidar com ele, não desapareceu. O medo não é ruim, né? O medo pode nos impulsionar a fazer um esforço e querer aprender coisas novas, a vencer os desafios, ok? A superar os nossos problemas. Então, eu quero falar para vocês agora da segundo tipo de mentalidade, né? Lembra que eu falei com vocês? A primeira seria a mentalidade fixa e a segunda seria a mentalidade em crescimento. Ou seja, o que seria essa mentalidade em crescimento? Então, a mentalidade em crescimento, ela crê no desenvolvimento da inteligência e habilidade. Ou seja, se eu não sei, eu posso aprender. Eu posso, ainda que seja um pouco mais difícil para mim, eu posso aprender. Busque aprendizado para superar as limitações. Por exemplo, eu busco, se eu não sei fazer, eu vou buscar aprender. Se eu tenho esse tipo de limitação, por exemplo, eu tenho dificuldade com a área de exatas e tenho facilidade com a área de humanas, ou seja, com as coisas mais de humanas, né, do que conta, pelo amor de Deus, conta pra mim é um horror. Mas em determinadas áreas da minha vida, principalmente quando eu estudei, lá na parte de TI, eu tive que buscar aprendizado, eu tive que aprender, já que eu tinha essa limitação em exatas. Abraça desafios e encara falhas como aprendizado, ou seja, eu olho para minhas falhas como aprendizado
Encaro aquilo como um desafio e sigo em frente. Isso não me limita. Vendo o esforço como um caminho de excelência, como um caminho para conseguir vencer, um caminho de sucesso. Ou seja, se eu quero uma coisa, eu precisei fazer esforço. Daí eu fui lá, eu queria tanto ser atriz naquele momento, que eu fiz um esforço absurdo. Não é que eu não sabia ler, né? Não sabia ler, fazer inflexão de voz, não sei o quê. O meu problema era o medo do público, de falar em público, o medo de colocar as minhas fragilidades, de ser avaliada. E naquele momento eu queria tanto aquilo, que eu consegui fazer, que eu parecia outra pessoa. Então, mas eu tive que me esforçar. Então, o esforço como um caminho de excelência. E enfrenta os problemas com entusiasmo, né? Enfrenta os problemas com entusiasmo. Eu olho para os meus problemas e eu olho com entusiasmo, com uma possibilidade de solução. Então, essa mentalidade de crescimento tem os seguintes pensamentos. Se eu erro, eu quero tentar de novo. Ouvir o que as outras pessoas fizeram me ajuda. Eu me inspiro nas pessoas de sucesso. Eu não me diminuo com relação às suas histórias, né? E não me limito quanto a isso. Isso me inspira. Adoro receber feedback, isso me ajuda. Por exemplo, muitas vezes a gente recebe alguma crítica e desiste, né? Desiste daquilo que queria fazer. Ou a pessoa não concorda conosco, a gente já muda logo de opinião, porque a gente se sente tão errado que desiste. Adoro, né? Adoro receber feedback, isso me ajuda. E a outra questão seria: meu esforço e minha atitude controlam a minha habilidade. Então, a minha habilidade está baseada no meu esforço e na minha atitude. Essa seria uma mentalidade de crescimento, que seria uma mentalidade mais direcionada para o lado positivo, ou seja, eu lido com a minha vida de forma mais positiva do que de forma mais negativa. Você utilizando as minhas dificuldades, as minhas fragilidades, os meus problemas como ponte de superação. E aí eu volto lá no tema da nossa aula, que a sombra não é o destino. E nós já vamos falar mais sobre isso, ok? Então essa mentalidade, ela reflete isso, essa mentalidade de crescimento. Ou seja, eu preciso me esforçar para ganhar habilidades. Eu já tenho algumas habilidades natas, mas eu posso conquistar tantas outras, eu posso transformar a minha vida, eu posso fazer novas escolhas. Dentro disso, eu quero trazer um exemplo sobre esse psiquiatra, o Viktor Frankl, sobre a superação dele nos campos de concentração. Eu separei aqui uma frase dele para falar, que a gente já vai entender um pouquinho mais, que é: você não é o produto das circunstâncias, você é o produto de suas decisões. Não desistiu, não se entregou e sobreviveu aos campos de concentração, sobreviveu àquele horror. E mesmo assim, saindo de lá, encontrou alguma forma de contribuir para a sociedade, continuou o seu trabalho, refez a sua vida. Então, isso é um exemplo de uma mentalidade de crescimento. E aí, abrindo um parênteses aqui, eu quero também dar um exemplo meu pessoal sobre essa questão do sofrimento, né? Essa questão do como ter uma mentalidade de crescimento diante de uma situação dessa, como um campo de concentração, quando se tem a morte iminente, quando se tem o sofrimento. Então, esse segundo exemplo que eu quero dar é que em 2003, 2002, eu sempre tive um nódulo na tireoide, acompanhava, até que eu fui fazer um exame e a médica falou: olha, você está com câncer. E aí eu escutei aquela palavra câncer. Quando a gente escuta a palavra câncer, o que acontece? O que aconteceu comigo naquele momento? Eu pensei: eu vou morrer. Você escuta a palavra câncer, né? Não foi tão longe, né? Não foi antigamente, foi agora, foi recente. Com todos os recursos, com todo o avanço que teve na ciência, eu escutei a palavra câncer. E a primeira coisa que eu pensei: eu vou morrer.
diante de uma doença terminal, né? Muitos hoje sobrevivem, mas é uma doença terminal. Eu vou morrer. E eu entrei em pânico, eu me desesperei, eu chorei. Eu fui pra casa, falei assim, eu vou morrer. Porque eu tinha um nódulo há 5 anos, quando o médico abrir aqui, vai estar tudo infestado. E eu vou morrer. Eu chorei, me desesperei e falei, eu vou morrer. Até que eu pensei assim, mas eu quero viver. Eu vou morrer, mas eu quero viver. Eu quero muito viver. Eu não quero sair daqui. Eu quero continuar com a minha família, eu quero viver. E aí aconteceu uma coisa que eu lembrei quantas vezes eu tinha desejado morrer. Eu lembrei disso e pedi perdão a mim, pedi perdão a Deus, a divindade, enfim. Eu pedi perdão porque muitas e muitas vezes eu já tinha desejado morrer. Eu já tinha desejado ir para outro planeta, eu já achava que eu não era daqui, que eu não pertencia a esse lugar, que as pessoas eram muito ruins e que a minha vida, né, era muito difícil. E eu pedi perdão porque eu já tinha desejado inúmeras vezes morrer. Já tinha, em momentos da minha vida, não encontrava sentido, né? Estava nesse vazio interior. Embora estivesse trabalhando, fazendo as coisas que eu estava, eu experimentava, já tinha experimentado esse vazio e desejado morrer. E eu pedi perdão e eu pensei, mas eu quero viver. Eu quero muito viver. E aí o que aconteceu comigo, né? Depois dessa catarse, desse choro, desse desespero, eu falei assim, mas se eu quero viver eu tenho que fazer, né? Tenho que fazer alguma coisa. E aí o que me deu calma naquele momento, o que me deu a sensação de que eu estava buscando força, esse movimento, lutando pela minha vida, foi absolutamente pesquisar tudo sobre a minha doença, tudo que ia acontecer comigo. Eu conversei com o médico, eu li a respeito, eu vi o tratamento, vi tudo que eu ia passar. Você pode pensar assim, eu ia ficar em pânico, eu ia ficar apavorada, eu não ia conseguir fazer isso. Mas foi o meu jeito. Lembra que eu falei lá no início que nós somos únicos, cada um tem uma forma de reagir? Então, esse foi o meu jeito. Foi a minha forma de reagir. Num primeiro momento eu comecei a buscar, comecei a pesquisar, e aquilo foi me dando uma espécie de sensação de controle, sabe? Que eu sei por tudo que eu vou passar, não sei o que quero. E comecei isso. Tinha dias que eu ficava muito mal, que eu chorava, que eu me desesperava, eu vou morrer. E tinha outros dias que não, né? Eu encontrava esperança. Eu falei, não, mas eu quero viver. E aí, dentro dessa questão que eu falei de desejar morrer, que muitas vezes nós desejamos isso, a gente não fala, né? Mas a gente pensa que a gente deseja morrer, que a gente não desiste de tudo, não vê sentido na vida. Eu comecei a perceber quanta coisa eu não valorizava, sabe? Quanta coisa que tinha na minha vida que eu não olhava, que eu achava que não tinha valor, não só na minha vida, com as pessoas que eu me relacionava, com a minha família, com os meus amigos, mas comigo mesma. Quanto valor eu tinha, quanta coisa boa eu já tinha feito, sabe? E eu comecei a ressignificar quem eu sou, a minha vida, e comecei a ver que foi um grande ponte de transformação para mim, que eu comecei a ver que eu precisava fazer algumas mudanças, além de ressignificar isso tudo, precisava fazer algumas mudanças para que eu tivesse, naquele período, não sabia se quanto tempo eu ia viver, eu queria viver o melhor que eu podia, eu queria transformar aquilo que podia ser transformado, né? Então, eu comecei esse processo de olhar a minha vida com sentido, de valorizar as pessoas que eu amo, de me valorizar, minhas qualidades. Aquilo me gerou uma espécie de transformação. E eu decidi dentro do meu coração, eu quero viver, e eu vou viver o melhor que eu posso. Se eu vou morrer amanhã, se eu vou morrer depois,
O medo continuou, mas eu vou viver o melhor que eu posso. Eu decidi que eu vou viver o melhor que eu posso. Eu decidi que vai dar tudo certo, eu decidi que eu vou encontrar, todas as pessoas que eu encontrar vão me tratar muito bem, que vai dar tudo certo, que o tratamento vai dar certo. Eu decidi isso no meu coração. E vou falar uma coisa pra vocês, de verdade, tudo, exatamente tudo, foi assim, eu senti que essa decisão influenciou, né? A minha atitude influenciou. Eu encontrei pessoas maravilhosas, pessoas que nunca me viram na minha vida, que me apoiaram. E outra coisa muito legal, que é onde eu ia, com essa esfera de certeza, de decisão, de pensamento de crescimento, de querer viver, muitas vezes eu notava que pessoas olhavam para mim e buscavam assim, gente, né? Sentiam essa energia, sabe? Sentiam esse acolhimento. De alguma forma, talvez onde eu estive, onde eu fiz tratamento, onde eu fiz a cirurgia, eu contribuí para que aquela pessoa se sentisse um pouco melhor. Então eu decidi que eu queria viver, eu decidi que eu queria contribuir para as pessoas. Eu decidi isso no meu coração. E eu poderia não ter sobrevivido, mas eu decidi que eu ia superar isso, ia passar por isso da melhor forma. E comecei a olhar a minha vida de forma diferente. Então isso talvez seja um exemplo de... É um exemplo, não é? Não é talvez. É um exemplo de mentalidade de crescimento. E você pensa assim, né? O que a gente pode fazer diante de uma doença terminal, né? Que é um câncer. Hoje, muitas vezes, ela pode não ser terminal. É isso. É ressignificar a nossa vida, as nossas relações, olhar de forma diferente, viver o melhor que a gente pode e contribuir para aqueles que estão passando na mesma situação que a gente. Então, ainda no sofrimento, é possível contribuir, é possível encontrar um sentido. Não que o sentido seja o sofrimento, mas o sofrimento, as minhas fraquezas, os meus traumas, tudo aquilo que eu já vivi na minha vida, eles podem ser e são uma forma de encontrar a luz, uma forma de superação, uma forma de contribuir para aqueles que estão ao nosso lado. Então, a minha sombra não é um destino nesse aspecto. A minha sombra não é um destino, não é o determinante, né? Que vai depender da minha decisão, porque embora, né, seja uma doença terminal e talvez eu não estivesse aqui falando com vocês, naquele momento que eu vivi, eu contribuí da melhor forma possível, eu vivi da melhor forma possível e eu iria ficar na memória daqueles que estiveram comigo e eu ia transcender esse sofrimento. Então, um exemplo de um pensamento, uma mentalidade fixa é quando nós atribuímos a responsabilidade de tudo que nós vivemos ao outro. Né? Isso, quando a gente faz isso, a gente não está assumindo a responsabilidade pela nossa vida, assumindo a responsabilidade de transformação. O que o outro fez é o que ele fez. Ele assume o que ele fez, mas ele não é responsável pela minha vida, pela condução da minha vida. Ele não é um determinante de como vai ser o meu caminho, de como eu vou viver a minha vida. E você aí, quantas vezes você já restaurou forças de você não sabe de onde? Quantas vezes você, no momento que você não acreditava que tinha mais solução, alguma coisa aconteceu para te apoiar, você foi em busca de uma solução, você até se surpreendeu, como que eu consegui superar isso? Então, isso é uma mentalidade de crescimento, isso também existe em você. A grande questão é que a maioria de nós não tem essa consciência de que existe esse padrão mental e de que essa mentalidade vai interferir na minha visão do mundo e que de verdade, a todo instante nós estamos lidando com luz e sombra, mas que a minha sombra, o meu fracasso, a minha dor, a minha doença, os meus sentimentos negativos não são meus inimigos, não são um fator determinante do meu destino, não são um fator determinante do meu destino, e que eu posso sim desenvolver
uma mentalidade de crescimento e que eu posso sim transformar a minha vida. E como eu volto lá no início, que o Victor falou, é uma decisão. Nós podemos descobrir o significado da vida, ele faz, né? Fala do pensamento dele. Nós podemos descobrir o significado da vida de 3 formas diferentes. A primeira é fazendo alguma coisa. Ou seja, o que seria fazer alguma coisa? Ter uma atividade, um trabalho que nos dê um sentido na nossa vida. A segunda coisa é experimentar um valor, um amor, a bondade, a natureza, né, uma família, os amigos. É a segunda forma de encontrar um significado na vida. E a terceira é sofrendo. Logicamente, ele não está falando aqui que o sentido da vida é sofrer, mas que o nosso sofrimento, que tudo aquilo que é desafiante na nossa vida, que a nossa história, que os nossos traumas, né, isso tudo que a gente viveu, de dor, de sofrimento, que está vivendo, nós podemos superar isso, encontrando um sentido, uma motivação para viver, né, fazendo com que isso seja aprendizado, ressignificando tudo isso de ruim que aconteceu, ressignificando os meus fracassos, ressignificando os meus traumas, ressignificando tudo isso. Ou seja, ressignificar é mudar o meu olhar, é limpar a minha lente, ajustar o meu campo de visão para que eu encontre o sentido, para que eu encontre uma motivação e viva melhor, viva uma vida mais leve, uma vida mais plena, que eu efetivamente consiga fazer transformações na minha vida, que eu consiga ir em busca da minha felicidade, não desejando morrer, mas querendo muito, muito, muito viver. Eu lembro da primeira aula que eu falei que você é um ser que está em constante estado de transformação e a vida é movimento, a vida está em transformação. E entender isso é entender que uma coisa maravilhosa nisso tudo é que se eu errei, eu posso consertar. Se não está bom, eu posso transformar. E aí eu volto e te pergunto, qual a sua mentalidade? Que mentalidade você está no momento? E agora você vai me perguntar assim, beleza, Mônica, mas como é que eu posso desenvolver uma mentalidade de crescimento? Como é que eu posso fazer isso? A primeira coisa que eu digo para você é valorize quem você é. Quando a gente se depara com um impedimento, com um problema, muitas vezes nós não valorizamos a pessoa que nós somos. Valorize quem você é do jeito que é. Ok? Comece a valorizar, a encontrar, a saber que você tem capacidades, habilidades e que se você não tem, você tem como conquistar, você tem como fazer. Então valorize quem você é, valorize a sua história, valorize a sua trajetória. A segunda coisa que eu falo para você, crie uma nova história para a sua vida, ou seja, como eu fiz lá quando eu decidi que eu queria viver no câncer, eu tive que olhar para a minha vida de uma forma diferente, porque eu só estava olhando para o lado ruim. E eu comecei a olhar para as coisas boas que tinham nela. Então, crie uma nova história, ressignifique a sua história. Nós, muitas vezes, contamos a história da vítima. Não, volto a dizer, muitas vezes nós somos vítimas de algumas crueldades, algumas situações, enfim. Mas nós assumimos esse papel da vítima. Olhamos para a nossa vida como uma história que só aconteceu coisas ruins, em que nada do que aconteceu foi bom, né? Nenhum momento, nenhum encontro, eu não recebi nenhuma ajuda, nenhum calor. Então, crie uma nova história, olhe a sua história sob uma nova perspectiva. Olha, apesar de tudo isso que eu vivi aqui, eu encontrei alguém que me ajudou, que me amou, que me abraçou, eu encontrei ajuda, eu encontrei um porto. Apesar de tudo isso que aconteceu comigo, eu busquei recursos interiores e resolvi e estou até aqui, cheguei até aqui. Então,
Crie uma nova história para a sua vida. Que história você está contando para você mesmo? Porque isso cria uma crença, cria uma mentalidade limitante, fixa. A terceira coisa é aprenda com suas dores e seus fracassos. Então, nossas dores, nossos fracassos, nossos pensamentos negativos não são nossos inimigos. Eles têm que ser olhados com acolhimento, com compreensão, para que a gente consiga transformá-los e aprender com eles. O sentido disso tudo é que a gente aprenda e se torne uma pessoa mais equilibrada e se torne uma pessoa mais feliz. Equilibre suas emoções, equilibre seus sentimentos e pensamentos. É aquilo que eu voltei lá do início, né? A gente precisa dedicar momentos, a gente precisa começar a tomar atitudes, a fazer coisas que nos ajudem a nos acalmar, a equilibrar nossos pensamentos e esses sentimentos. Faça novas escolhas. Se a gente faz tudo sempre do mesmo jeito, vamos ter os mesmos resultados. Então eu preciso fazer novas escolhas, como aprender uma coisa nova, como construir um novo hábito. Ok? Por exemplo, eu sei que eu preciso superar um desafio, aprender estudar alguma coisa, por exemplo, mas eu preciso ter disciplina, eu preciso de repente acordar mais cedo, eu preciso planejar meus horários de estudo. Então faça novas escolhas. Mas eu cheguei num momento na minha vida em que eu não tenho mais nada para aprender, eu não tenho condições de aprender nada. Quem disse? É a história que você está contando para você. Faça novas escolhas. E aí pense, como eu já falei, em aprender as coisas novas. Pense em aprender coisas novas. Quando a gente deseja aprender coisas novas e se empenha para isso, a gente muda a dinâmica mental. A gente, sai do automático e, vamos mudar aí a configuração, e começa a ampliar aí nossas redes neurais, ampliar aí a nossa consciência. Então, isso são umas dicas, algumas pontuações que eu falo, de que nós temos como desenvolver essa mentalidade de crescimento, que nós podemos efetivamente fazer transformações na nossa vida. Então, a sombra não é o destino. Mas o que tudo isso tem a ver com a intuição? O que equilibrar meus pensamentos, o que a minha mentalidade tem a ver com acessar a minha intuição? Então, a intuição é esse centro de sabedoria, esse centro de conhecimento, é a expressão da minha alma. É tudo isso que eu reservei aqui dentro de mim, com tudo que eu vivi. Mas eu só posso acessar isso de forma mais profunda se eu fizer essa limpeza psíquica, ok? E fazendo essa limpeza psíquica, eu consigo fazer um ajuste no meu padrão mental, na minha mentalidade, na minha visão de mundo. E aí eu vou ter mais clareza. Se eu tenho mais clareza de quem eu sou, da minha história, ressignifico a minha história numa mentalidade de crescimento, olho para mim de forma mais positiva, olho para a minha vida de forma mais positiva, eu vou acessar mais profundamente esse meu centro de sabedoria. Eu vou acessar mais intensamente. Isso vai ser natural. E o que eu ganho com isso? Eu consigo expressar a minha alma. E expressando a minha alma, eu permitindo que a minha alma se expresse, eu encontro um sentido na vida. E o sentido nos traz uma motivação, nos traz alegria, nos traz transformações, nos faz transcender o sofrimento. Então, o fluir da intuição nos ajuda a encontrar um sentido na vida. E você é a nascente, é a fonte de todas as respostas. Esse é o tema da nossa próxima aula, que é Você é a nascente. E vamos agora praticar. Esse é o nosso momento, o nosso momento de prática. Vamos praticar. Eu quero sugerir um exercício
para você fazer para a próxima aula, que é faça 3 elogios a você por dia. Para começar a modificar aí nossas vibrações mentais, a valorizar mais a nós mesmas, enfim, a trazer essa energia do ânimo, essa energia da capacidade, enfim. E você vai escolher uma pessoa por dia para elogiar. Então, daqui até a próxima aula, você vai fazer 3 elogios a você por dia e vai escolher uma pessoa para elogiar. Uma pessoa que vive com você, um amigo, enfim. Vai escolher, tem que ser honesto, né? Não vale fingir, né, se forçar a elogiar quem você não quer. Mas pense sobre isso, se é uma pessoa que você tem muita dificuldade, vê se você consegue identificar algo que ela tem de bom, algo que ela já fez de bom. Isso pode ajudar a ressignificar o seu olhar para ela. E vamos ressignificar o olhar que nós temos de nós mesmos, de nós mesmas. Então faça 3 elogios a você por dia, ok? Então pratique isso para a próxima aula. Agora nós vamos fazer um exercício de prática de respiração consciente, ok? Que é com a automassagem. Olha que delícia! Se você não fez automassagem, vamos experimentar agora. Se você já fez, vamos exercitar comigo. Então, como é que vai funcionar? Deixa eu tirar meu óculos. Como é que vai funcionar esse exercício de automassagem? Nós temos aqui, estamos falando de intuição, você já ouviu falar do 6º sentido, do 6º chakra, né? O nosso 3º olho, a nossa visão mais sutil. Existe um ponto aqui de acupressão em que pressionar esse ponto ajuda a trazer mais calma, mais equilíbrio, pode até ajudar em dores de cabeça, enfim, tensões. E nós vamos pressionar com o dedão, no centro da testa, com uma pressão não muito forte, ok? Então nós vamos fazer uma pequena pressão, junto com uma respiração, ok? Nós vamos fazer com uma mão e depois com a outra. E eu vou falar com a mão direita e com a mão esquerda. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma massagem na cabeça, ou seja, um cafuné. Quem não gosta de um cafuné? Como é que eu vou fazer essa massagem, essa automassagem? Eu vou colocar aqui, ó, uma leve pressão, né? Não vai espremer a cabeça, pelo amor de Deus. Você vai colocar uma leve pressão e vai fazer círculos. Nós vamos fazer pequenos círculos. E qual é a intenção do toque? Sabe aquela pessoa que você ama muito, que você valoriza, que você gosta, que você quer enviar todas as energias boas para ela? Pois é, essa pessoa é você. Então vamos massagear com essa intenção de envio de energia, de luz, de amor, de tudo de bom que existe no nosso coração. Então vamos nos ajeitar confortavelmente. De preferência, se você esteja sentada, se você tem dificuldade de ficar dores nas costas, procure um lugar que você possa recostar, mas alinhe a sua coluna. Coloque os pés no chão e vamos fechar os olhos e fazer uma respiração. Colocar as mãos voltadas em cima das pernas, voltadas para cima, e inspirar pelo nariz e expirar pela boca. Não precisa fazer força, é uma respiração natural. De preferência, direcione a sua atenção para o seu abdômen, que é uma respiração abdominal. Então você vai inspirar pelo nariz, expirar pela boca. Então vamos lá. Inspira pelo nariz, expira pela boca. Vamos direcionar a nossa atenção para a nossa respiração. Sentir nossos pés no chão, a sola dos pés no chão. Fazendo uma respiração profunda, solta os ombros, alinha a coluna. Observe o ar entrando, o ar saindo. E vamos inspirar pelo nariz, expirar pela boca, inspirar pelo nariz, expirar pela boca. Relaxa o corpo. Observe a sua respiração. Não se preocupe com os pensamentos que surgirem, os sentimentos. Apenas observe e deixe ir.
Faz uma respiração profunda. Inspira pelo nariz e solta o ar pela boca. Vamos agora levar a mão direita, ok? Até o centro da testa e entre as sobrancelhas e pressionar com o dedão. Uma leve pressão e fazer algumas respirações. Inspirando pelo nariz, expirando pela boca. Inspira pelo nariz, expira pela boca. Inspira pelo nariz, expira pela boca. Vamos trocar as mãos, coloque a mão direita sobre as pernas e vamos levar a mão esquerda até o centro da testa, pressionando com o dedão o ponto entre as sobrancelhas e vamos fazer a respiração. Inspira pelo nariz, solta o ar pela boca, inspira pelo nariz, solta o ar pela boca, inspira pelo nariz, solta o ar pela boca. Vamos colocar a mão esquerda sobre as pernas, voltadas para cima. Fazer uma respiração profunda. Relaxa o corpo. E vamos começar a fazer um cafuné. A partir lá da raiz do cabelo, próximos à testa, coloque as duas mãos. E vamos começar a fazer movimentos circulares, com aquele carinho, com aquela intenção, com todo o amor que você tem no coração, com todas as boas energias, subindo até o alto da cabeça. E massageie de forma circular, até o alto da cabeça. E vamos descendo para os lados, próximo às orelhas, massageando próximo às orelhas, na têmpora, isso, devagar, massageie, próximo às orelhas, e vamos direcionando para a parte posterior da cabeça. Isso, massageie com todas as boas intenções, com todo o seu amor e vai descendo devagar até chegar à nuca. Massageie a nuca, sempre inspirando e expirando, inspirando e expirando, de olhos fechados. Vamos retornar lá para a raiz do cabelo, próximo à testa, e vamos subindo novamente, inspirando e expirando para o alto da cabeça, isso, massageando todo o couro cabeludo. Vamos descendo para os lados, massageando as têmporas, próximo às orelhas, devagar, isso, a raiz aí do cabelo, próximo às orelhas, vamos para a parte posterior da cabeça, massageando devagar, até a nuca, isso, devagar, isso, massageie bem a nuca, a região aí próxima às orelhas e a nuca, e agora devagar, coloque as mãos voltadas para cima, sobre as pernas. Relaxa os braços
Relaxa o braço e vamos fazer algumas respirações, inspirando pelo nariz, expirando pela boca, e mais uma vez, e mais uma vez, e agora vamos dar aquele abraço gostoso em nós mesmos, aquele abraço que você está precisando nesse momento, abraçando com todo o seu carinho, com todo o seu amor, essa pessoa especial que é você. E dê aquele abraço gostoso, apertado, aquele abraço que quer passar acolhimento, carinho, respeito, amor. Ai, que abraço. Agradeça a você por quem você é, do jeito que é. Agradeça a você por ter chegado até aqui. Inspira, expira, soltando um suspiro. Vamos colocar as mãos juntadas para cima, sobre as pernas. Fazer uma respiração profunda e soltar, emitindo o som A. E mais uma vez. E mais uma vez. E vamos ficar uns minutos percebendo essa energia de luz, de amor, de acolhimento, e fazendo uma respiração profunda, cheia de gratidão por você. Devagar, vamos abrir os olhos. Que bom que você está aqui comigo. Receba aí essa energia de acolhimento, de auto-amor, de valor. Que você tenha uma ótima semana, um ótimo dia e uma ótima noite. Eu quero lembrar que aqui embaixo, logo abaixo do vídeo, tem um bônus que eu deixei disponível, que é uma meditação que você pode baixar para o seu celular, ou que você pode fazê-la aqui, escutando no site. Então, experimente fazer essa respiração, essa meditação durante todo esse dia, essa semana aí do Poder da Intuição. Me diga como que você está se sentindo depois que você faz. Enfim, é uma sugestão de prática. Você pode fazer quando quiser. Me coloca aí nos comentários o que você achou dessa aula, como é que você se sentiu, mande suas dúvidas. Mande mensagens lá no grupo. Se quiser falar comigo no privado, pode mandar uma mensagem, um e-mail. Eu estou aqui disponível para te escutar, de verdade, tá bom? Não esqueçam aí de participar, de continuar participando, que nós temos aí a nossa terceira aula. Espero todos vocês aí na nossa terceira aula. Um grande beijo no coração de todos e até já! Nos faz transcender o sofrimento. Então, o fluir da intuição nos ajuda a encontrar um sentido na vida. E você é a nascente, é a fonte de todas as respostas.